Lembranças ligadas a erros que cometemos em nosso passado e quando surgem em nossa mente, seja através de pensamentos, seja através de sonhos, causam culpa, vergonha, arrependimento. O que a nossa mente quer nos fazendo? Confrontar esses pequenos infernos que criamos dentro de nós. Meu nome é Albin, sou terapeuta onírico e no vídeo de hoje nós vamos procurar entender qual é o objetivo do nosso subconsciente, da nossa mente, da espiritualidade, ao fazer lidar com essas memórias que causam culpa e arrependimento em nossas vidas. Mas nós vamos falar sobre isso depois da vinheta. Antes de continuarmos, eu quero explicar que o que eu vou falar aqui é baseado em fatos reais, em depoimentos de pessoas reais que eu colhi durante anos, acompanhando o desenrolar da história, de acordo com o momento que elas viveram. Portanto, se você for usar essas informações para criar conteúdo, cite o nome do canal, cite o meu nome, coloque o link deste vídeo, ou senão é apropriação de material intelectual e isso não é legal. Eu vou pedir também que vocês deixem a curtida no vídeo. É importante para mim, é importante para o canal. Se puderem, compartilhem em suas redes sociais. Se inscrevam em nosso canal para receber conteúdo ligado a este tema a cada vídeo novo que lançarmos. Eu quero contar uma história para vocês. Havia um rapaz, ainda em sua adolescência, juventude, ele começou um namoro com uma moça. Esse namoro estava se desenrolando bem, mas coincidiu com o momento em que ele precisava estudar para entrar na faculdade. Ele precisava fazer cursinho, ele precisava fazer alguns cursos. Então ele não conseguia mais conciliar esse namoro. Vamos desenhar esse rapaz aqui. E vamos desenhar também essa namorada dele. Então, ele sabia que ele teria que ir para fora. Ele sabia que deveria se dedicar mais aos estudos. Havia também parte da pressão da família. Mas ele não conseguia falar isso para a namorada. Ele não tinha coragem de falar isso na cara dela, de ter que terminar com ela. Ele não conseguia fazer isso. Então, ele fez algo muito feio, muito ruim. Ele pediu para que um amigo fosse lá e falasse algumas coisas para ela. E ele usou palavras rudes para terminar esse relacionamento, usando uma outra pessoa. Ele magoou profundamente essa menina na época. E isso nunca mais saiu de sua memória. Ele continuou a sua vida. Ele foi fazer faculdade fora. Ele se formou, mas esses pensamentos ligados a esse ato que ele cometeu contra essa moça continuava assombrando ele. Através de pensamentos através de sonhos. O que aconteceu no passado ligado a um erro que ele cometeu e que esse erro o assombrava com culpa, com arrependimento, com vergonha, foi um pequeno inferno interior. E esse pequeno inferno interior que ele mesmo criou causava o quê? Punição.
punição através da culpa, através do arrependimento e através da vergonha. Então nós precisamos compreender que nós somos responsáveis pelos infernos interiores que criamos. E são esses infernos interiores que acabam causando essa punição. Culpa, arrependimento, vergonha, até mesmo dor. Mas a nossa mente, o nosso subconsciente e até mesmo a espiritualidade podem aproveitar essa situação de erros que cometemos no passado. Vamos escrever a palavra aqui, erro, em razão do jeito que ele tratou essa moça. A nossa mente, o nosso subconsciente, a espiritualidade pode aproveitar esses erros para nos ensinar lições valiosas. E a nossa mente pode trazer esses infernos interiores à tona, através de pensamentos e através dos nossos sonhos, para nos ensinar lições valiosíssimas sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre a convivência, sobre o viver em sociedade. E quais são essas lições que a nossa mente quer nos ensinar, nos fazendo confrontar esses infernos interiores? São 3 lições. 3 lições muito importantes. A primeira dela é o quê? Nos fazer aprender com as experiências do passado. Aprender através das experiências do passado. A segunda, desenvolver empatia. E a terceira, provocar mudanças positivas no comportamento. Calma, que nós vamos falar sobre cada uma dessas lições. Aprender através de experiências do passado, desenvolver a empatia, provocar mudanças positivas no comportamento. Por isso, eu peguei algo que aconteceu realmente com um rapaz, que eu ouvi esse relato, e os sentimentos que isso causava dentro desse rapaz. Esses sentimentos causaram, transformaram, criaram esse inferno interior que o punia, mas na verdade é ligado a uma autopunição que ele mesmo se flagelava, trazendo culpa, arrependimento, vergonha em razão de algo que ele fez no passado. A mente está interligada. Nós estamos interligados com todos à nossa volta. E a nossa mente, ela sempre vai visar o bem comum, nos fazer viver bem. Primeiro, cuidar de nós mesmos, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, espiritual, emocional. Mas a nossa mente também sabe que é importantíssimo que nós vivamos bem em sociedade. Nós precisamos disso. Nós somos carentes de viver em sociedade. E a nossa mente vai trabalhar em favor disso também. Portanto, ela vai fazer de tudo não só para cuidar de nós, mas também dos nossos comportamentos, das nossas atitudes em sociedade, dentro dos relacionamentos interpessoais, seja relacionamentos amorosos, familiares, de amizades, profissionais. A nossa mente vai trabalhar tudo isso. Aqui eu usei o exemplo desse rapaz, mas você pode puxar na sua memória.
que erro que cometeu no passado e que criou o seu próprio inferno interior. Que quando esse erro, as memórias, as lembranças desses erros ou desse erro vêm à tona, te causam culpa, arrependimento, vergonha. Pode ser algo que você fez para si mesma, pode ser algo que você fez para uma outra pessoa, que é o caso desse rapaz, mas criou um inferno interior. Mas não fica assim. A nossa mente vai trabalhar isso e vai transformar essa negatividade em positividade através desses 3 passos. 1. Aprender com experiências do passado. Então, às vezes, a nossa mente traz à tona, sim, essas lembranças, para que nós possamos aprender com elas. É um erro que cometemos? É. Esse erro causa culpa, arrependimento, vergonha? Causa. Mas nós precisamos aprender algumas lições. Para quê? Para que não venhamos a repetir isso com ninguém, com nós mesmos e com ninguém. Então, seja através de pensamentos, seja através em sonhos, esse rapaz, ele me relatou que vira e mexe, essa moça aparecia em seus sonhos. Às vezes aconteciam algumas coisas na vida dele que eram um gatilho para puxar pensamentos ligados a esse erro. É o inferno interior dele. A mente precisava confrontar isso. Então a mente de vez em quando jogava isso. Mostrava. Para puni-lo, não. A punição era ele mesmo que se infligia ali. Tá? A punição ele mesmo fazia. Ele criou um inferno, ele mesmo se punia com relação ao inferno. A mente queria o ajudar. E ela puxava isso para que essas memórias ensinassem ele alguma coisa. A mente estava procurando que ele aprendesse lições. E uma dessas lições era o quê? Desenvolver a empatia. O que é desenvolver a empatia? É fazer com que ele se colocasse no lugar dela. Que ele se visse no lugar dela, escutando o que ela escutou. O que ele mandou uma pessoa dizer que não tinha coragem de dizer, ele precisava se colocar no lugar dela, sentir o que ela sentiu, viver o que ela viveu, lidar com aquelas cargas depois que aconteceram. Então a mente, quando puxa esses nossos erros do passado, os nossos arrependimentos, e isso envolveu uma outra pessoa, ela quer que nós desenvolvamos a empatia, se coloquemos no lugar do outro, da pessoa que sofreu aquilo que provocamos. O que essa pessoa sentiu? Como ela reagiu? E se fosse comigo? E por que a nossa mente faz isso mais uma vez? Ela quer nos ensinar lições. E essa lição envolve vivermos em sociedade. Amarmos o nosso próximo. Nos responsabilizarmos também, de certa forma, pelo bem-estar do nosso próximo, principalmente aqueles que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso convívio, que queremos bem. A nossa mente, ela se torna responsável por isso. E ela vai puxar a nossa orelha com relação a isso. Quando nós cometemos algum erro nesse ponto. Então, por isso ela nos faz confrontar essas memórias. O terceiro fator envolvido nesse confronto é que a nossa mente, a espiritualidade, ela quer provocar mudanças positivas em nosso comportamento. O que é essas mudanças positivas em nosso comportamento? Que a maneira como nós agimos lá atrás, a maneira como esse rapaz agiu lá atrás com essa moça, para ele não fazer mais com ninguém. A mente quer mudar esse comportamento. Então imagine esses pensamentos vindo à tona. Imagine ele tendo sonhos com essa moça.
se colocando no lugar dela. Quando algo semelhante novamente ocorrer na vida desse rapaz, ele pode lembrar do que aconteceu. E um comportamento que ele teve lá atrás, ele muda. Vamos fazer de conta em dias atuais no trabalho. Ele começa a ajudar alguém no trabalho. É uma das funções dele. Só que esse trabalho começa a sobrecarregá-lo de certa forma. E ele tem que falar que em alguns momentos ele não vai poder ajudar. Porque ele está se sobrecarregando muito. Então ele tem que pedir para essa pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, que de vez em quando ela busque ajuda em outro ali na empresa, porque em alguns momentos ele não pode ajudar. Se fosse no passado, se não houvesse mudanças de comportamento, ele poderia mandar um outro ir lá encher essa outra pessoa de desaforo. Fulano, não chega mais perto dele, ele não quer ajudar você. Então fica na tua, faz aí, conforme você entende, se vire sozinho, se vire sozinha. Mas não, aquela atitude que ele teve lá atrás, onde ele criou esse inferno interior e onde a mente dele o provocou a confrontar isso, pode fazer ele provocar, pode fazer ele mudar de comportamento. Então, lá ele não tinha coragem de chegar na moça, agora ele tem de chegar nessa colega de trabalho. Falou, deixa eu explicar uma coisa, eu estou me sobrecarregando em razão dos trabalhos que eu tenho. Então assim, vamos estipular um horário, fazer uma agenda, quando eu posso te ajudar, não leva mal, não leva mal. É que é para mim não prejudicar também o meu trabalho. Isso pode ter, o que aconteceu, pode ter gerado essa mudança de comportamento nele hoje. Porque ele não quer fazer mais ninguém sofrer igual ele fez aquela moça. Ele quer ser uma pessoa melhor. Ele mudou os seus comportamentos. Aquela experiência do passado ensinou lições valiosas para ele. Dentro de relacionamentos interpessoais. Então o que a mente fez, o fazendo confrontar essas memórias, esse inferno interior que ele criou, deu resultados. Ele se tornou uma pessoa mais madura. Através do quê? Do autoconhecimento. Tudo isso aqui que nós estamos falando, o que é? É autoconhecimento. É a nossa mente trabalhando nesse sentido, com essa razão, com esse objetivo, nos fazendo crescer pessoal e profissionalmente, dentro dos relacionamentos, na família, na amizade. Ela está nos tornando pessoas mais maduras, pessoas mais prontas para viver em comunidade, em sociedade, em grupos. O ser humano, ele carece do viver em sociedade. E a mente vai trabalhar nesse sentido. Então a nossa mente tem 3 objetivos quando ela nos faz confrontar esses erros do passado. É que, dentre esses relatos, eu estou usando esse exemplo que aconteceu desse rapaz, na vida desse rapaz. Mas dentro desse exemplo que eu dei, eu colhi outros pequenos e fiz uma junção para criar para vocês essa história. Mas a dúvida que essas pessoas tiveram quando elas vieram me relatar esses sonhos, esses pensamentos, em que se manifestava essa culpa, essa vergonha, em razão de erros que elas cometeram no passado, erros que às vezes era contra elas mesmas e às vezes envolviam outras pessoas. Era que elas achavam que essa culpa, esse arrependimento nunca iria sair. Eles teriam que conviver com isso pro resto da vida e que, carregariam esse fardo. De certa forma, eles se sentiam tristes também por isso. Porque gera isso, essa culpa, arrependimento, vergonha, gera essa tristeza. Então essa autopunição que eles mesmos se infligiam, gerava toda essa carga emocional. O que eles não entendiam é que a mente deles, às vezes, produzindo um sonho que envolvia essas questões do passado, queria fazer eles confrontar isso, mas eles fugiam. Em razão dessa culpa, dessa vergonha, eles fugiam, eles não queriam. Eles
tentavam negar a si mesmo o que aconteceu e isso piorava a situação. Nós não podemos fugir do que aconteceu, porque a nossa mente mesmo quer que confrontemos isso, para que possamos aprender alguma lição. O que aconteceu? Às vezes, essas lições que a nossa mente quer nos ensinar envolve algumas lições de casa. Uma dessas lições de casa, em razão de tudo isso aqui que começou a acontecer dentro da mente desse rapaz, esse confronto fez ele fazer algo. Ele achou a moça, ele foi falar com ela. Ele explicou o que aconteceu, que ele foi um covarde, que o erro foi dele e que ele se arrepende. E ele pediu perdão. Ela o desculpou. Ela disse que entendia que eles eram imaturos na época, que ela sofreu. Ela explicou que ela sofreu. Mas que hoje ela compreende. Ela seguiu a vida dela, ele seguiu a vida dele. E aquele inferno interior que ele criou envolvendo essa situação, o que aconteceu? Foi extinto. Se acabou. A punição que ele se infligia acabou. A culpa, o arrependimento, a vergonha terminou. Mas começou com a mente dele fazendo confrontar isso através de pensamentos e sonhos. Ele aprendeu com a experiência que ele teve. 1. 2. Ele desenvolveu empatia, ele se colocou no lugar dela a ponto de pedir desculpas depois, de procurar a moça. E 3. Houve mudanças de comportamento na vida desse rapaz. Às vezes, a nossa mente nos dá algumas lições de casa. Eu chamo de lições de casa para adultos. De vez em quando aqui na comunidade do canal eu sempre coloco algum post nesse sentido e coloco o título Lições de Casa para Adultos. E é nesse sentido, corrigirmos algumas coisas que porventura fazemos de errado, tentar melhorar em nossas vidas. A sua mente quer que faça isso. Por isso que às vezes ela faz você confrontar essas memórias. Por isso que muitas lembranças ligadas a erros, culpa, arrependimento do seu passado vêm à tona, te fazendo confrontar isso. Não é a mente te punindo, não é. Quem te pune é você mesmo com relação a isso. A punição vem de você mesmo. A mente quer te ensinar. E não envolve só o ensinar para viver em sociedade. É maior que tudo isso. É maior, sabe por quê? Porque a mente, junto com a espiritualidade, eles sentem um carinho por você. Amor. De pai, de mãe. Ela não quer que você carregue isso. A nossa mente, a espiritualidade, entende que muitas coisas que cometemos no nosso passado, que envolve esse arrependimento, culpa, erro, foi feito na imaturidade, foi feito na impulsividade, agimos sem pensar. Mas a nossa mente, a espiritualidade também sabe que isso são oportunidades para melhorarmos, para crescermos, para amadurecermos. E que é graças a esse amadurecimento que vem com o confronto disso que aconteceu, que quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quão errado nós estávamos. Por quê? Porque amadurecemos, evoluímos, crescemos espiritualmente, crescemos como pessoa. A nossa mente, a espiritualidade nos tornando aptos, prontos, pessoas maduras para viver em sociedade, para ter empatia, para aprender a se colocar no lugar da outra pessoa. Portanto, quando você tiver um pensamento, um sonho, e esse pensamento, esse sonho remete, quando você acorda e tenta lembrar ele, quando você pensa isso vem automático como um gatilho de uma culpa, de um arrependimento do passado, não fuja, confronte, encare de frente esse inferno interior. Lições valiosíssimas estão esperando para você. Não tenha medo quanto a isso. Encare que é para o seu bem, realmente o é. É para o seu bem. Se envolver futuramente em lições de casa, como esse rapaz teve que fazer, não se preocupe.
Quando a mente começar a cobrar algo nesse sentido de você, é igual uma professora cobrando uma lição de casa de um aluno de primeira, segunda série, você vai estar pronto para fazer. Não se preocupe, claro que vai ter um receio, um frio na barriga, mas você vai estar pronto para fazer. Aqui eu dei esse exemplo. O seu inferno interior que você criou, provavelmente é outro, envolve outras situações. Mas o sentimento de vergonha, de medo, de culpa, de arrependimento é igual ao desse rapaz. Ele se culpava muito. Os relatos dele envolviam muita culpa com o que houve. Então, não tenha medo de confrontar esse inferno interior. Se a mente jogar isso para você, enfrente, confronte. Se não está totalmente pronta, vai devagar. Em alguns sonhos, isso é bem interessante. Eu não ia falar sobre isso, mas é apenas um adendo aqui. Em alguns sonhos, quando essa culpa, essa vergonha ligada a um erro do passado, ainda causa uma dor de uma forma que não conseguimos lidar com ela, no sonho, isso é bem interessante. Sabe como que aparece? Uma porta fechada. Num sonho normal, comum, aparece uma porta fechada, um cômodo que não conseguimos entrar. E tentamos abrir, forçar essa porta não abre. O entendimento é que o nosso subconsciente quer dizer que tem algumas coisas atrás dessa porta que não estamos prontos para lidar ainda. Então, provavelmente, nessa fase da sua vida, a sua mente não vai fazer você confrontar isso diretamente. Ela vai fazer uma preparação. Até aquela porta estiver pronta para você abrir. Então, por isso que eu falo, quando a mente te apresentar memórias, lembranças ligadas a erros, arrependimentos, culpa do passado, não tenha medo de enfrentar. É porque ela sabe que você já está pronta. Que você já está pronto. Se você não está, ela não vai abrir essa porta. Você pode se punir, você mesmo se punir com relação a isso às vezes. Algo que aconteceu recentemente, puxa um gatilho, a memória vem, mas a essa punição é você mesmo que está se infringindo. Tá? Quando é da nossa mente, é da espiritualidade, é porque estamos prontos para lidar com isso. Como esse rapaz estava, como ele superou isso. E hoje vocês podem ter certeza que esses fantasmas ligados ao inferno não o assombram mais, o inferno não existe mais. Foi extinto. Então, se existem pequenos infernos interiores dentro de você, não fuja de confrontar o que os causou. Isso vai fazer um bem danado para você. Para você, para sua família, para as pessoas que convivem com você, para todos. Então nós não devemos ter medo de confrontar os nossos infernos interiores. Não é a mente nos punindo, é ela nos ensinando. Lições que precisamos aprender para amadurecer. E pode ter certeza, não é a idade chegando, avançando, que vai nos impedir de errar. Nós podemos cometer erros em qualquer idade. Em qualquer idade mesmo. E esses erros que nós cometemos em qualquer idade pode criar esses infernos interiores, pode nos assombrar. Mas nós temos a oportunidade de confrontar isso, de tentar corrigir, de aprender com isso, para que não venhamos a repetir mais. Para que sempre estejamos evoluindo, nos tornando pessoas melhores. Quem mais sai ganhando com tudo isso? Quem mais sai ganhando é você. Porque o prazer de aprender essas lições vai ser nosso. A satisfação vai ser nossa. Só entenda isso. O que eu quero dizer é que não tenha medo de confrontar os erros do passado. Eu agradeço por ter me ouvido até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!